Fala galera, Padrão Ouro, Bruno Pires com vocês aqui, voltamos com mais um vídeo, rapaziada. Primeiramente, nosso vídeo hoje sempre à base do petróleo Padrão Ouro, ó. Chama que vem, petrolinho aqui, ó, sensacional, um brinde com vocês aí, faz teu brinde aí comigo, né? Galera Freak, Mad Freak, Padrão Ouro, seguinte, hoje eu vou comentar com vocês aqui um caso que, porra... Sério, é um dos casos inesquecíveis, assim, que gera o efeito caralho na gente, cara. Porque é quando você vê que você realmente é muito resolutivo na vida mesmo dos pacientes, cara. Então eu queria muito relatar com vocês esse caso desde o dia. E foi muito bom porque consegui filmar todas as intervenções e vocês vão gostar bastante. Espero que eu passe para vocês também dicas interessantes para você poder chegar no seu plantão aí de emergência ou de terapia intensiva mais seguro, Padrão Ouro sempre, né? Então, antes de mais nada, se você está fazendo vestibular, se você pretende fazer vestibular, ainda mais de medicina, eu queria te apresentar os flashcards. Os flashcards são um método de estudo que é um estudo ativo através de uma revisão intervalada, aonde a gente consegue fazer justamente um método, né, de pergunta e resposta, que é o método que a gente gera mais esforço cognitivo, mais esforço, por exemplo, do que você sublinhar, reler. Esses métodos, né, que são os ativos, tipo fazer questão, pergunta e resposta como flashcards, ou você dar uma aula, são aqueles que geram maior engajamento, maior aprendizagem e maior memorização. Então é justamente com base nisso que eu quis focar nos flashcards. E fora isso, com a revisão intercalada, cara, você consegue montar os decks de acordo com a sua personalização, com a tua vontade, você consegue estudar em qualquer lugar, você consegue otimizar muito a tua memorização. E essa revisão intervalada, né, que é progressiva, se você quiser, você consegue justamente está atenuando a famosa curva do esquecimento, que é justamente um outro ponto importante no contexto de memorização, ainda mais quando a gente fala de concurso. Então, eu vou deixar aqui nos comentários fixados o nosso site provisório, esse é provisório, e vou deixar também 3 vídeos aqui do YouTube, que é do canal dos flashcards, que tem mais ou menos ali um tutorial demonstrando algumas coisas básicas da ferramenta, né? Esses flashcards, eles estão hospedados, né, no aplicativo /plataforma Brainscape, que já é uma plataforma tradicionalíssima com relação aos flashcards, né, de muita qualidade. Então, a gente funciona com base na assinatura. A assinatura é baratinha, galera. Essa assinatura, cara, ela tá R$500 por 12 meses, vai dar ali 12 vezes sem juros de R$42. Cara, vale muito a pena. E você consegue aí ter acesso aos flashcards de todas as matérias, só não tem redação, porque não tinha como fazer. Eu te garanto, cara, a qualidade é Padrão Ouro, beleza? Então, se você não está precisando, mas conhece alguém que precisa, recomendo esses flashcards. Ou, se você quiser apenas dar uma moral, segue lá o nosso Instagram, @flashcards com Z, __. Aproveita e me segue também, @drpiresbru, certo? Então, beleza, vamos lá, rapaziada. Pessoal, eu tô com outro monitor aqui do lado, que eu vou fazer um negócio com vocês aqui diferente hoje para poder mostrar os vídeos, né? Então, de vez em quando eu vou olhar assim, porque eu tô vendo aqui também o tempo do vídeo e tudo mais. Bom, cara, galera, qual é o momento, né, mais grave no contexto de um paciente, né? Qual é o momento? É a parada cardiorrespiratória, certo? É a parada cardiorrespiratória, é o momento mais grave. Existe uma coisa interessante, né, no que diz respeito à PCR, que é o seguinte: quando a gente estuda a PCR, a gente estuda, óbvio, né, o protocolo para você justamente conseguir guiar a RCP, né, que é a reanimação cardiopulmonar, os ciclos, quando fazer adrenalina, né, qual é a sincronia se você não tiver entubado, uma série de coisas, né? Se for um atendimento pré-hospitalar, se for um atendimento intra-hospitalar com mais recurso, tem diferença, né? Mas existe um ponto fundamental, 2 pontos, que é o seguinte: quando o PCR, a parada cardiorrespiratória, acontece num paciente que está muito grave já, com a saúde muito debilitada, dificilmente você vai conseguir reverter essa parada cardiorrespiratória.
né? Ou ela vai demorar muito mais tempo na reanimação para ser revertida. Por quê? Porque a chance do sucesso, né, da reanimação cardiopulmonar e do retorno do pulso, na minha visão, ela depende de 3 fatores principais, certo? Na minha visão, tá? Primeiro fator principal, e isso não está em ordem de preferência não. Primeiro fator principal é o estado de saúde geral do paciente. Como assim? Se eu tenho um paciente que, cara, tem uma série de comorbidades, já tem o status fisiológico dos órgãos, né, a função dos órgãos muito debilitado. Por exemplo, paciente que está internado há muito tempo em ventilação mecânica, já está com uma disfunção renal, está fazendo hemodiálise, já tem uma insuficiência cardíaca, já está fazendo ali, cara, um segundo ritmo infeccioso. Ainda mais se tiver idade também em jogo, se for mais velho, né? Esse paciente, a chance dele voltar é muito mais difícil. Por quê? Porque o nosso corpo ele é uma máquina, mas é uma máquina biológica. Então, quando a máquina já está muito baleada por várias doenças ou uma situação muito grave que está se arrastando por muito tempo, é mais difícil fazer, né, o carro voltar a pegar, é mais difícil fazer a máquina voltar a funcionar. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho fundamental. É diferente, por exemplo, quando você tem uma pessoa que tem uma parada cardíaca, por exemplo, né? Ela é saudável, não tem uma comorbidade, né? E ela teve ali, por exemplo, um acidente, né? Moto versus alguma coisa, né? Deu uma pancada com o peito no guidão, teve um tamponamento, né? Cardíaco. Nesse caso, né? Mesmo que você não consiga inicialmente ali reverter o tamponamento cardíaco, a chance dessa pessoa voltar é muito maior. É muito maior justamente pelo fato dela não ter o corpo cheio de problema, né? Mas aí nesse contexto, a gente também vai entrar no segundo ponto, que é justamente o outro ponto fundamental para o retorno de sucesso de uma reanimação cardiopulmonar, que consiste em você determinar a causa principal daquela parada cardíaca. E veja bem, as duas coisas se relacionam, porque quando a gente tem um paciente que está muito doente, com o corpo muito debilitado, às vezes você não tem uma causa ali principal, né, que levou ele até a parada cardíaca. Às vezes o corpo simplesmente falha, principalmente o coração no caso, por conta do somatório dos problemas que o paciente tem. Claro que alguns fatores acabam somando mais do que outros, né? E aí nesses pacientes você tem alguns tipos mais frequentes de parada, né, do pulso. Não vou entrar aqui nesse mérito, né? Mas geralmente esses pacientes que estão muito graves, muito arrastados, eles param mais por assistolia mesmo, né? Agora, no caso dos pacientes com muito menos comorbidades ou sem comorbidades, né, ou que tem até comorbidade, mas não estavam num estado de saúde grave, por exemplo, você pode ter paciente que tem hipertensão, tem diabetes, mas o paciente está relativamente bem, as doenças estão controladas, não são doenças de muito... foram bem controladas com o tempo. Então, se esse paciente tiver uma parada cardíaca por qualquer motivo que seja, é muito mais fácil ele ter o sucesso na reanimação cardiopulmonar, né? É o exemplo que eu dei, por exemplo, do paciente que teve acidente de moto aqui. O paciente jovem, sem comorbidade, sofreu uma pancada com o peito no guidão, teve um tamponamento. A causa é puramente o tamponamento. Talvez agravado ali uma contusão miocárdica, mas ali reverteu o tamponamento, tua chance de sucesso ela vai lá em cima na reanimação cardiopulmonar, né? Então, procurar a causa é fundamental para você ter sucesso na reanimação cardiopulmonar. Em pacientes muito graves, com muita comorbidade avançada, já com a saúde debilitada, é difícil você ter uma causa ali principal e muito significativa no contexto da parada cardíaca. Mas nos pacientes que estão mais saudáveis, é mais fácil você ter isso. E o terceiro ponto é justamente a qualidade da reanimação. E aí é a nossa interferência ali, fazendo justamente o que tem que fazer para o paciente poder voltar e voltar o mais rápido possível, né? Bom, e quando eu falo qualidade, né, da reanimação, eu também falo tempo de início da reanimação, né? Então, assim, eu vou botar esses dois fatores juntos. Então, quanto mais rápido
né, você percebe que o paciente está parado e mais rápido a gente inicia a reanimação com qualidade, maior vai ser a chance do sucesso desse processo. Então essas são as 3 coisas que eu queria introduzir para vocês aqui. Dentro desse contexto, pessoal, vamos lá. Bom, daqui a pouco eu vou trocar o esquema aqui de tela, justamente para que eu vou mostrar para vocês aqui uns vídeos, né? Mas estava no meu plantão na sala vermelha, como de praxe, né? Plantão que eu estou fazendo. Vocês sabem aí que eu voltei, né, a atuar na emergência mesmo de sala vermelha, né? E também voltei a atuar em terapia intensiva, né? Que não tem como negar, cara, são as áreas aí que eu mais gosto e que eu tenho mais talento, que eu fico mais realizado. A verdade é essa, a gente tem que fazer isso. Tem a ver com um vídeo que a gente fez aqui há um tempo atrás, né? É atuando ali que a minha testosterona sobe, né? E esse caso aqui é um exemplo claro disso. Estava no meu plantão e é muito comum na sala vermelha mesmo, onde eu trabalho, chegar paciente em iminência de parada cardíaca. É muito comum. Então é uma coisa que eu estou praticando bastante, né? Tô atuando muito nesse sentido de parada cardíaca iminente. E aí chegou essa paciente, uma paciente de mais ou menos 65 anos, né? Que chegou ali, cara, numa parada cardíaca iminente. Porque ela chegou ainda gaspeando e aí foi chegando, colocado ali na posição dela no leito, né? Começando a monitorizar ali já, né? Olhando a gravidade, você já vê que o paciente está grave, né? Ela foi e parou. No que ela parou, a gente já prontamente, nós começamos já a fazer a reanimação e foi tudo muito rápido. Por quê? Ela voltou, o pulso, em 3 minutos quase. E nesses 3 minutos, né, eu já tinha entubado a paciente, né, a equipe toda já tinha funcionado ali 2 acessos. Cara, foi tudo assim, porra, finíssimo. E aí de cara eu já pensei, porra, olha só, calma aí, a paciente voltou em 3 minutos. Voltou em 3 minutos. Eu falei, cara, um paciente que volta em 3 minutos é porque não estava tão ferrado assim de saúde, né? E aí é justamente nesse contexto que essa causa mais influente brilha, se faz mais importante da gente pesquisar. E eu falei, cara, o que será que aconteceu, né, para essa paciente aqui ter parado? E aí eu já fui fazer uma coisa que eu comentei com vocês no nosso, acho que foi o último vídeo, né, sobre os erros comuns que os profissionais que estão na emergência, os médicos e médicas da emergência cometem, que é não ir falar com os familiares. Nessa hora, pessoal, a paciente tinha voltado, estava entubada, a gente ia iniciar já os cuidados pós-parada. Eu falei, eu vou correndo falar com essa família. Para quê? Para eu poder tentar ter dados que mostrem para mim a causa principal dessa parada cardíaca. E aí, prontamente eu fui correndo lá na recepção, né, para falar com... Tava a filha, o irmão, isso. E aí quando eu falei, vocês são parentes da fulana, o que aconteceu? Aí, cara, é natural, a pessoa começa a querer trazer uma série de coisas, né, e não, porra, porque, mês passado ela tava no céu. Eu falei, não, olha só, tem que ser rápido, eu quero saber o seguinte, o que aconteceu com ela hoje, agora, para você trazer para cá, o que aconteceu? Eu falei assim, porque ela tá muito grave, eu tenho que voltar lá, só me fala isso. Aí ela falou, não, ela tava deitada, acordou, né? Acordou, levantou para ir ao banheiro. Quando levantou, ela queixou que tava com uma falta de ar e uma dor, né, na costela, uma dor súbita aqui no peito. Ela falou no peito, só que assim, não era dor no peito típico de infarto, não. Ela falou, uma dor aqui no peito, aqui do lado. Ela já apontou aqui do lado, né? Eu falei, tá. E aí? Aí ela falou, tô com muita dor, começou a ter falta de ar e aí, pum, desmaiou. Desmaiou não foi o que ela falou, né? Ela já começou a rebaixar ali, começou a rebaixar.
Eu falei, tá bom, agora me fala o seguinte, rápido, o que que ela tem de problema de saúde? Ela falou, ela não tem nada, mas ela tá, né, investigando aí um câncer abdominal e a gente detectou numa tomografia que já tem metástase no fígado, né, tem metástase na coluna. Eu falei, não tem mais nada? Ela falou, não, não tem mais nada. Eu falei, tá bom, vou voltar lá. Então assim, olha só, a paciente que... aí ela falou que ela ficou internada, né, o que ela ia começar a falar. Há 2 semanas atrás, ela teve alta, tinha ficado internada ali justamente por, acho que 3 semanas, por conta justamente de alguma questão que deu, algum sintoma que deu desse possível câncer, né, abdominal. E aí ela teve a alta, mas estava ainda seguindo para poder identificar que câncer era esse, se o primário era justamente abdominal, enfim. Eu falei, vou voltar para lá, depois eu venho falar com vocês aqui. Voltei. No que eu voltei, eu já voltei raciocinando. Falei, a paciente estava com uma internação recente, 3 semanas de internação, teve alta, em casa estava mais debilitada, não estava tendo atividade ali de locomoção, né, satisfatória. Claro, está mais sensível, acabou de ser internada, perdeu massa muscular e está com possível câncer. Beleza, guarda isso. Aí, voltei para a sala vermelha, já fui fazer uma outra coisa que eu recomendo muito para vocês, depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? Que é saber usar o ultrassom, né? Fazer ultrassom point of care. Dá para fazer ultrassom intra-RCP, dá para fazer. No caso dela, eu nem precisei fazer intra-RCP, justamente porque ela voltou muito rápido, mas eu peguei ultrassom, fui passar ultrassom nela. Então vocês vão ver justamente o que eu vi e qual foi a minha decisão do que fazer. Por quê? Pelo seguinte, depois, durante eu ali fazendo o ultrassom, na primeira vez, na primeira avaliação, ela parou de novo. Então escuta essa. Voltei para fazer ultrassom, já olhei uma coisa importante ali na ectoscopia dela, né, do exame físico. Comecei a passar ultrassom, né, cardíaco primeiro, né, janela aqui subesternal, né, subestifoide. Vi algumas coisas muito interessantes e assim que eu tinha acabado de fazer ali inicialmente, ela parou de novo, beleza? Então agora vamos trocar aqui a tela para vocês acompanharem comigo. Vamos lá. Bom, galera, estamos aqui então. Acabou que eu estou aqui filmando aqui a tela do Mac. Porra, vocês vão acabar tendo dica aqui do que rolou, mas tudo bem, não tem problema não. O que acontece, galera? Primeiro, antes de eu falar o caso em si, né, já passar ali o diagnóstico, repara só, assim que eu voltei, repara só nessa ectoscopia aqui, né? Reparem nessa... Eu estou olhando aqui para o lado que eu estou com um monitor aqui do lado. Olha essa turgência jugular bilateral, né? Então é uma coisa que chama atenção juntamente com a história que a gente obteve, né, dos familiares. Então, cara, turgência jugular bilateral tem alguma coisa aí gerando uma sobrecarga das câmaras cardíacas direitas, né? O que será que está fazendo isso, né? E aí, passando, né, o ultrassom, na primeira vez, porque assim que eu passei esse ultrassom, que eu terminei de passar a primeira vez, a paciente parou de novo, tá? Então vocês já estão vendo aí, porra, já vão saber o diagnóstico, né? Mas não tem problema não, tem problema não. Primeiramente, o que a gente tem que reparar aqui, pessoal? Quanto mais para cima aqui dessa telinha, mais próximo da pele a estrutura está. Por quê? Porque o probe do ultrassom, né, ele fica na pele, beleza? E aí, quanto mais próximo do probe, mais para cima que a imagem vai aparecer. Então, o coração, né, ainda mais que eu botei aqui, ó, nessa janela aqui, tá? Janela subesternal, subestifoide. E eu botei o probe do ultrassom para ter uma visão longitudinal no coração. Eu prefiro ter essa visão que eu gosto, mas essa visão para analisar o que eu queria analisar aqui.
Então, o que você está vendo aqui é como se fosse aquela imagem clássica, né, de um corte longitudinal do coração, você vê até em apostilas de ensino médio, beleza? É isso que você está vendo. Mas ele está assim para a gente, tá assim, tá? Então aqui, ó, é o ventrículo direito, aqui é o septo interventricular e aqui é o ventrículo esquerdo, beleza? Aqui, ó, é pericárdio visceral, pericárdio parietal, ok? Aqui é a tricúspide, aqui é o átrio direito. Show de bola? Por quê? Porque na posição anatômica do coração, fisiológica, né? O coração ele fica no centro, mas só que lateralizado para a esquerda. E a posição das câmaras, como é que é? O ventrículo direito ele fica mais para frente e para baixo. Então ele fica ali em direção ao tórax e ao diafragma. O ventrículo esquerdo ele fica mais lateralizado para a esquerda, obviamente, e mais para as costas. Então ele fica mais profundo quando você tem essa visão aqui. Então por isso que o VD está aqui e o VE está aqui. Show de bola? Então, primeiro é o seguinte, vamos olhar essa imagem e aí eu passo o diagnóstico, tá bom? Então deixa eu ver se eu tirei o som aqui. Eu tô gravando de novo porque eu gravei primeiro, não tirei o som e aí ficou um esporro danado e ficou por cima da minha explicação. Vamos lá, olha só isso. Repara primeiro nesse VD. Olha só, o VD está fazendo sístole e diástole, só que ele praticamente não move o miocárdio. Ele não move. Não sei o que eu fiz, o que eu arrumei aqui. Então, ó, isso chama atenção. Tem sístole e diástole aqui, mas o VD tá parado. Tá parado. E outra coisa que chama atenção é o seguinte. Olha só esse ventrículo esquerdo. Ele tá praticamente fechado. Ele tá com uma boa contratilidade. Ó, ele faz sístole e diástole na boa. Mas você vê que ele tá vazio. Por que ele tá vazio? Porque o sangue não tá chegando nele. Ou seja, não tem pré-carga ali naquele ventrículo esquerdo. E, obviamente, existe uma pós-carga absurda no ventrículo direito, né? Então tem uma sobrecarga das câmaras direitas muito elevadas. Ao mesmo tempo, você tem ali uma redução da pré-carga nas câmaras esquerdas, né? Então tem alguma coisa nesse meio do caminho que está obstruindo o sangue. E aí, vocês já devem estar sabendo qual é o diagnóstico, né? Mas vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui a cava. Deixa eu ver aqui. Cadê a cava? Cava. Aqui. Isso aqui é a cava também antes da paciente parar de novo, tá? Ela teve outra parada, tá bom? Assim que eu terminei esse ultrassom aqui, ela teve outra parada. Então vamos lá. Olha aqui. Aqui, ó, é o átrio direito. Repara como que ele está distendido e nem se mexe. Olha aqui a veia cava inferior, ó. Olha a veia cava inferior. Cara, ela não está nem variando. Qual é o normal, o comportamento normal da veia cava inferior? É ela variar o seu diâmetro de acordo com a inspiração, justamente por conta da variação da pressão intratorácica, né? Intra e transtorácica, beleza? Então vamos olhar de novo. Olha só. Olha essa cava aqui. Olha lá. Então a sobrecarga do ventrículo direito e do átrio, ela está impactando retrogradamente. Impacta no átrio direito, impacta na veia cava inferior, impacta na veia cava superior e impacta também nas jugulares, que a gente viu ali, né, no exame físico, beleza? Bom, então o que a gente já consegue concluir? A gente consegue concluir que essa paciente ela teve uma parada cardíaca causada por um TEP maciço, um tromboembolismo pulmonar. E como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso porque a gente está vendo esse ultrassom point of care aí, que é uma coisa que depois eu faço um vídeo sobre isso, que eu recomendo muito que vocês façam o curso de ultrassom point of care. Eu já fiz o curso, eu vou fazer de novo o curso, tá? E também na pós de medicina intensiva que eu vou começar esse mês da AMIB, né? Depois eu faço um vídeo comentando isso, né? Já vou adiantar. Vou fazer a pós de medicina intensiva da AMIB, Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Tem lá as aulas também de ultrassom point of care. Então já vai ter na pós, mas eu vou fazer um outro curso avançado agora, tá? Para poder medir alguns parâmetros que eu não sei medir, ok? Então recomendo muito porque isso, cara, faz total diferença. Vocês estão vendo aqui uma aplicação de como o ultrassom ajuda a guiar a conduta, pô. Então vocês estão vendo aqui, né? Então tem esse ultrassom, tem a história da paciente que teve uma parada cardíaca súbita e antes de ter a parada cardíaca ela teve justamente, né, uma dispneia, uma dor
torácica, mas não foi uma dor precordial, foi uma dor aqui mais do lado direito, né? Então, e numa paciente que tem o quê? Neoplasia, internação recente aí de 3 semanas, depois dessa alta dela, provavelmente ela não teve uma deambulação adequada, estava debilitada, e mesmo se tivesse, o risco trombótico dela é muito alto, a neoplasia aumenta muito o risco trombótico, tá bom? Bom, então, como é que faz essa trombólise? Cara, mas Bruno, dá para fazer trombólise na reanimação cardiopulmonar? Como assim? Dá, galera, dá. Quando é que você pode fazer trombólise intra-RCP? Quando você desconfia que a etiologia da PCR, da parada cardíaca, foi um TEP ou um infarto agudo do miocárdio. Aí você tem a indicação de fazer a trombólise. Porra, mas no caso do infarto agudo do miocárdio, eu vou fazer trombólise, eu não sei se o infarto que levou à morte tem supra, se não tem supra, não interessa. Aí que tá o jump of the cat, não interessa. Tu não vai ter como rodar eletro, o paciente já tá parado. Então você não vai saber se foi com supra ou sem supra, e não importa, porque você vai trombolizar mesmo assim, você vai trombolizar mesmo sem eletro, tá? Por quê? Ué, mas e o risco-benefício? Qual é o risco? O paciente está morto. Tem risco maior que esse? Não tem. Então, ou vai ter benefício ou não vai ter benefício, mas risco aumentado, nesse caso, não vai ter. Claro, lembrando que se você tiver evidências, né, que aumentem muito a sua hipótese diagnóstica tendendo para um TEP ou um infarto agudo do miocárdio. Depois eu vou contar um outro caso aqui onde eu fiz a trombólise no caso de um infarto agudo do miocárdio, tá bom? Então não esquece, esse é um caso que você faz trombólise independente do eletro, você não tem como rodar o eletro, independente se tem supra ou não, tá? E aí tá indicado. E como é que faz essa trombólise intra-RCP? Você vai prescrever, né, 2 frascos da alteplase, se for alteplase, é o que é mais comum aqui, né, no Brasil, ainda mais no SUS. Você vai prescrever 2 frascos, né? Primeiro, você faz um bolos de 50 mg, 50 ml. Intra-RCP mesmo, que foi como eu fiz. A gente começou a fazer a reanimação, que ela parou de novo, tá? Ela parou, a gente já começou a massagear, não deu nem tempo de verificar, por exemplo, direitinho o ritmo que ela ia apresentar, porque a gente estava muito em cima, ela começou a bradicardizar, tinha atividade elétrica ainda, provavelmente ela parou em AESP, né? E aí eu já botei ali, chequei o pulso, não tinha. Então, peguei ali o primeiro faixa de alteplase, uma seringa de 20 ml, puxei 20, pá, bolos, na veia. Puxei mais 20, pá, bolos. Puxei mais 20, puxei mais 10, bolos. Enquanto isso, a equipe já ia tocando ali a reanimação. E aí, cara, a paciente voltou, não deu nem, sei lá, 5 minutos. Cara, acho que não deu nem 4 minutos, ela já voltou. E no que ela voltou, eu já aproveitei e fiz o quê? Vou passar de novo o ultrassom aqui para ver o que aconteceu. Aí depois que você faz esse bolos, você pega o outro frasco da alteplase, que tem 50 mg, 50 ml, e você deixa em drip ali contínuo de 2 horas, tá bom? E aí recomendo que durante essas 2 horas você, ou então até depois, não tem problema, mas você pega um coagulograma da paciente também para ver se não alterou muito alguma coisa ali do coagulograma, tá? Ainda mais porque se você trombolizou por conta de um TEP ou um IAM, você vai ter que depois iniciar uma anticoagulação plena também, tá? Então vai ser importante você ter essa noção ali do INR para você começar a anticoagulação com mais segurança ou corrigir ali algum distúrbio da coagulação, tá? Beleza, então agora vamos seguir aqui, ó. Agora eu vou mostrar o ultrassom do VD após o ataque da alteplase. Deixa eu ver se é esse aqui. Opa, peraí, eu tenho que tirar o som. Deixa eu ver se é esse. É esse mesmo. Esse aqui é o ultrassom após o ataque da alteplase. Gente, repara só a diferença de comportamento desse ventrículo direito aqui. Repara a diferença de comportamento. Ó, olha como é que ele tá mais contrátil, né? Detalhe, cara, eu não sei que negócio é esse aqui. Tem alguma coisa ali, cara, não sei se foi um trombo ali, ou sei lá, se soltou alguma coisa ali do miocárdio, não sei, porque isso aqui não é comum ter esse trocinho aqui não, mas eu não sei o que é aquilo.
e nem era minha função ali saber. O negócio é reverter, o emergencista é isso, o negócio do reverter ali é emergência, tá? Bom, e dar esse diagnóstico. Então olha só a diferença de comportamento aqui desse ventrículo direito e esse ato direito também. Você vê que ele está fechando mais agora, né? Pera aí, deixa eu ver se dá para ver legal o ventrículo esquerdo, se eu botei ali. Eu não sei, eu tava... Ah, olha só. Vai ser mais... Eu tenho que botar para lá, tenho que botar mais para lá. É porque assim, o pessoal tava mexendo na paciente também para posicionar ela melhor no leito, né? Então assim, tava todo mundo mexendo e eu passando ultrassom. Mas você consegue ver claramente já que esse ventrículo direito, ele tá com uma contratilidade melhor, tá? Não deu para ver tanto impacto ainda no ventrículo esquerdo, tá? Ele ainda não tá cheião, mas no outro você vai ver como é que teve diferença no ventrículo esquerdo, beleza? Então esse aqui, ó, é comportamento do ventrículo direito após bolos de alteplase. Deixa eu botar aqui, ó, na cava, tem a cava? Tem a cava pós ataque da alteplase. Cava pós ataque da alteplase, beleza? Deixa eu tirar aqui o som. Vamos lá. Olha só, a veia cava inferior aqui. Olha a diferença de comportamento dela, ó. Ó, como é que ela tá variando mais com a ventilação pulmonar. Por que isso? Porque a gente reduziu a obstrução, a gente reduziu a pós-carga do ventrículo direito, né? Agora olha aqui. Pera aí, eu acho que esse aqui é o VD após dose total da alteplase. Eu acho que é esse aqui, deixa eu ver se é esse. É esse mesmo. Olha só a diferença. O que você vai ver aqui? Você vai ver que o VD agora está fechado. Ele não está mais aquele jeito cheião, fazendo sístole sem contratilidade. Ele vai estar até fechado. Por quê? Porque a paciente ela nem estava hipervolêmica, ela está hipovolêmica na verdade. Mas agora a gente tirou a obstrução da circulação, da circulação pulmonar, né? Então agora o ventrículo direito ele ficou mais vazio, porque ele não está com sobrecarga. E repara que o ventrículo esquerdo agora ele vai estar enchendo mais, justamente porque a gente aumentou a pré-carga das câmaras esquerdas. Agora o sangue está chegando no lado esquerdo do coração. Então olha aqui esse VD. Olha lá, olha lá. Deixa eu botar a imagem, olha ali. Peraí, deixa eu pausar aqui na imagem. Olha isso, peraí. Olha só. Olha como é que ele está vazio agora. E olha como é que o ventrículo esquerdo ficou mais cheio. Aqui é o fígado, tá? Uma parte do fígado. Beleza? Porque agora a paciente tinha ficado mais inclinada. Não é bom você botar para você ver o ultrassom no paciente muito inclinado. Acabou que o fígado ficou um pouco mais na frente do coração e por isso que ele está aparecendo mais aqui, tá? Mas enfim, deu para ver o que eu queria ver. Que é o quê? Justamente esse ventrículo esquerdo aqui, ventrículo direito, perdão, mais vazio e o esquerdo mais cheio, beleza? Isso mostra, cara, que a paciente está até hipovolêmica, dá até para depois a gente conseguir fazer volume para poder melhorar o débito cardíaco dela, principalmente do lado esquerdo, né? Então aqui tem também, ó, o ultrassom da cava, cadê? Após dose total da alteplase. Vamos botar aqui para ver? Vamos lá. Então, ó. Esse negócio tem que sair da frente, que saiu. Olha aqui a cava, gente, olha só. Olha ver a cava inferior. Olha só a diferença, viu? Olha lá. Como é que ela tá variando. E ela tá variando bastante. Isso mostra que a paciente tá até hipovolêmica. Ela provavelmente é uma paciente que responde a volume. Por quê? Ela tá variando muito a cava, variando mais do que 50%, né, no ciclo da ventilação pulmonar. E ela tá com o ventrículo esquerdo mais cheio, mas não tá dilatadão, e o ventrículo direito dela tá vazio, né? Praticamente uma parede batendo na outra, né? Sinal do kissing walls. É um sinal que o retorno venoso sistêmico tá baixo, né? E a paciente provavelmente ela responde a volume. Na real, ela tá até hipovolêmica, né? Nesse contexto dela aqui, tá? Show de bola. Olha lá o ventrículo esquerdo vazio, ó. Olha o ventrículo esquerdo vazio. Show de bola. Então agora vamos voltar para a tela normal aqui para a gente continuar essa análise. Bom, então voltamos aqui. Galera, depois eu faço um outro vídeo para vocês aqui, né, comentando a continuidade desse caso, tá? Porque teve uma outra coisa muito interessante que rolou depois, né?
Por quê? Pós-parada, né, colhi uma gaso dela, mas o que eu queria ver naquela gasometria, principalmente, não era pH e nem lactato. É porque depois que você tem uma parada, é óbvio que você vai pegar um pH horroroso e um lactato horroroso. Então o que eu queria ver ali era principalmente o potássio, principalmente se estivesse muito alto, né, para não predispor a arritmia, né, e já fazer a correção do potássio. Geralmente nesses casos também, né, o sódio vai acabar ficando alto, então eu também queria ver o sódio, mas o sódio assim, eu só ia fazer alguma coisa se ele estivesse muito alto, tipo acima de 160, tá? Na gasometria. Porque você já espera, né, um sódio ali elevado após a parada, né? O potássio ele também muitas vezes fica alto, tá? Então assim, se você pegar uma gasometria pós-parada, um potássio um pouco mais alto, tipo assim, o potássio está 5,7, 6, calma, não faz nada para baixar esse potássio agora não, faz um gluconato de cálcio, e aí depois de uma horinha você colhe outra gaso para ver o potássio, então você pega o sangue mesmo, né, uma amostra venosa e manda para o laboratório. Por quê? Quando o paciente volta, a bomba só de potássio volta a funcionar, né? Então o potássio ele tende a voltar para o intracelular, beleza? Então só faz alguma coisa direto para baixar potássio se você pegar ele tipo assim, porra, acima de 7, e mesmo assim faz lá a glicoinsulina, mas bota a glicoinsulina em 1 hora e aí vai fazendo o potássio ali a cada 30 minutos nessa glicoinsulina, para você não dar mole e não acabar baixando demais, tá? E outra coisa que eu queria ver também nessa gasometria era o bicarbonato. Por quê? Se o bicarbonato estivesse muito, muito baixo, muito baixo quanto? Abaixo de 8, por exemplo. Eu já ia fazer um bicarbonato devagarzinho pro paciente após a parada. Por quê? Sempre tem, cara, um consumo do bicarbonato pós-parada. Sempre está baixo. Porque ele vai tentar tamponar justamente a acidose que acontece. O paciente não está ventilando, vai acumular muito CO2 ali, então o bicarbonato ele é consumido. Então você vai ter que pegar um bicarbonato mais baixo quando você pegar uma gaso pós-parada. Mas eu queria ver se tivesse muito baixo. Tipo, se tivesse, 6, eu já ia fazer uma reposição daquele bicarbonato ali. Até para dar tempo da paciente conseguir se acoplar legal no ventilador e conseguir lavar o gás carbônico. Mas o que rolou aqui também é o seguinte, depois, né, a paciente, 2 horas após a parada, 1 hora após a parada, já ventilada, tudo certo, ela veio com lactato ainda bem alto, né? E eu falei, cara, como é que eu posso melhorar essa perfusão tecidual? E é justamente nisso que eu vou trabalhar nesse outro vídeo, que é uma análise ali, né, da perfusão tecidual. A análise da perfusão tecidual. E aí você tem que fazer alguns, não precisa fazer cálculo, tá? Se quiser você pode fazer, mas você consegue ver justamente o que com isso. O que está acontecendo para o tecido ficar mal perfundido, né? A célula que está muito citotóxica já morreu, e aí, não está conseguindo mais fazer respiração celular praticamente, e aí está fazendo muito lactato. Ou será que, por exemplo, a célula está ficando com má perfusão porque a entrega do oxigênio está ruim, né? Pode acontecer. Então você tem uma perfusão prejudicada porque a entrega está ruim. E aí nesse caso você tem uma grande extração tecidual do oxigênio, sobra pouco na circulação venosa, que você vê na gasometria venosa mista, e aí você tem que ver o seguinte, por que está entregando pouco? Né? Aí tem outro cálculo para fazer, né? Que é o delivery O2, que é a entrega, é uma equação, né? Que é o débito cardíaco vezes o conteúdo arterial do oxigênio. E esse conteúdo, ele depende de quê? Depende de uma constante, vezes a hemoglobina do paciente, vezes a saturação arterial, tá? Mais outra constante, vezes a PO2. Então aí você consegue ver se o tecido está recebendo pouco oxigênio, tem pouca entrega, se é por conta de uma troca ruim, ou porque o paciente tem muita anemia, ou porque o débito está ruim. E aí, nesse caso de o débito estar ruim, você tem que trabalhar no débito para melhorar a entrega.
E aí existem outras coisas para você trabalhar no débito, beleza? Então esse é o tópico do próximo vídeo que eu vou fazer aqui, porque é uma análise que mistura justamente a avaliação da perfusão tecidual, da entrega do oxigênio em relação à extração do oxigênio, consumo tecidual de oxigênio, utilizando o parâmetro da gasometria arterial com a gasometria venosa central, saturação venosa mista, delta CO2, débito cardíaco e conteúdo arterial e venoso de oxigênio. Além, óbvio, do análise do ultrassom point of care, história da paciente e ver como que a gente pode intervir. Foda! Porra! Muito maneiro, né? Bom, galera, então espero que tenham gostado desse caso, espero que tenham gostado dessas dicas. Diz aí, comenta aí se você gostou, se já passou por isso, você já fez alguma coisa parecida com isso, e eu tenho certeza que isso vai ser essencial nos teus plantões, beleza? Medicina padrão ouro sempre, o paciente nunca vem resumido. Cai dentro, Medfreaks, vejo vocês nos próximos vídeos nos plantões por aí. Tchau.